quais são as consequências do pecado? Bem, o pecado, ele afeta praticamente tudo no mundo, ele afetou o mundo completo. A gente vê, igual eu lido com o gado, por exemplo, o berno, o carrapato, que são parasitas que tem no gado, doenças, isso tudo, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que isso é consequência do pecado. Vou explicar mais a fundo essa questão. A gente percebe nas pastagens, quem gosta de plantas, a gente percebe várias doenças, inseto, tem a abelha arapuá, tem coisa que parece que não é de Deus. Você fica questionando, mas por que Deus permitiu isso? Eu estava conversando com uma pessoa que mexe na roça, e fala, mas é tanto problema, parece tanta coisa para atrapalhar, mas nada para ajudar. E a gente vê em diversas coisas o pecado atuando. Tem texto, né, quando o homem peca mesmo, Deus fala, a terra produzirá espinhos e abrolhos, depende da tradução aí, vai estar diferente. Mas é basicamente Deus dizendo assim, que por culpa do pecado, a terra ia acontecer coisas ruins que ia afetar o homem. Então a gente vê tanta doença, tanta coisa ruim, é consequência do pecado. A mulher sofrer no parto é consequência do pecado. Tem texto lá em Isaías, né, que fala que a criança vai colocar a mão no buraco da serpente. Então você vê que a inimizade que existe entre o homem e os animais selvagens, ela é sim uma consequência do pecado. Porque quando Cristo reinar, a criança vai colocar a mão numa cobra. Imagina isso hoje. A gente vê aí uns vídeos, né, mas sempre acaba mal aí as histórias de quem vai mexer com cobra. A gente vê lá falando que leão, ele vai pastar junto com a vaca. Então, quer dizer, o predador vai conviver junto com a presa. Então, você vê, é tudo consequência do pecado. São tantas as consequências e muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus. A gente fala, por que Deus permitiu assim? E a gente não analisa, não busca conhecer a palavra de Deus, para a gente ver que ali está falando que isso é consequência do pecado. Um exemplo que as pessoas colocam a culpa em Deus é quando você vê uma notícia ruim no jornal. Não, nem todo mundo fala isso, né? Obviamente que não, mas um homem estrupa uma criança, ou um homem mata uma mulher grávida, uma notícia assim, impactante. Aí a pessoa pensa, mas por que Deus permitiu? Mas na verdade a gente tem que analisar que isso é consequência do pecado. É um afastamento de Deus, porque o pecado, ele é a transgressão do mandamento, né? Então Deus, ele tem um padrão que ele considera certo, a gente tem que seguir isso. Obviamente uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, alguma coisa horrível, ela não estava sujeita à lei de Deus. Então, ou seja, ela foi só se afastando de Deus, afastando de Deus. O pecado, ele causa isso. Deus, ele se afastou do homem ali naquele momento que o pecado entra no mundo. E a gente trata o pecado hoje como se fosse uma coisa inofensiva, né? Isso é algo muito pouco falado, muito pouco dialogado, discutido isso. As pessoas costumam falar assim, isso é pecado, e começa a dar uma risadinha como se fosse algo normal. A gente vê pessoas falam assim, não, pecado é roubar e não dar conta de carregar, e começa a rir, debochar. Mas na verdade não, o pecado é algo sério, ele é a causa dos nossos problemas. Mas a gente vê também que Jesus Cristo, ele é a solução para isso. Ele é que nos traz liberdade, porque qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E Cristo, ele vai nos libertar disso, porque quem acredita em Cristo, ainda que esteja morto, ele ressuscitará, a palavra diz isso. Então a obra de Cristo, ela é para nos libertar do pecado, porque Cristo morreu sem ter pecado, ou seja, ele não pecou, então por que ele morreu? Porque ele morreu no nosso lugar, ele morreu para pagar os nossos pecados. Então a gente tem que analisar, parar de colocar a culpa em Deus, não, isso é culpa de Deus, isso é culpa de Deus, e analisar que os problemas, tantas doenças, a morte, a desunião das pessoas, isso é tudo consequência do pecado, e a gente deve buscar nos santificar e entender cada dia mais claramente a obra redentora de Cristo na nossa vida. O pecado, ele parece que nos tampa a nossa visão, a gente fica com uma visão toda embaçada, a gente não enxerga as coisas direito, a gente não tem noção da brevidade da vida, o quanto a vida é passageira, a gente vive como se fosse viver milhões de anos,
Às vezes a gente comenta, a vida passa rápido, a gente tem que aproveitar. Mas a gente vive como se não precisasse a cada dia buscar a Deus, buscar se consagrar. A gente pensa, um dia eu vou morrer, mas isso está muito longe. Mas na verdade não está. É o pecado que afetou a nossa visão sobre a brevidade da vida, o quanto a vida é passageira e todos os dias a gente deve buscar o Senhor e buscar a vida eterna que está em Cristo, porque Cristo voltará. Hoje ele está sentado ao lado direito de Deus, ele é nosso sumo sacerdote, é nosso advogado, mas um dia ele voltará e a gente vai ter um corpo glorificado que não mais vai ser sujeito ao pecado. Então, glória a Deus por isso. Então, vamos estudar, vamos entender o que Cristo quer com a gente, vamos santificar, vamos buscar amar as pessoas, pedir a Deus para cada dia Ele nos encher do Espírito dEle, para que a gente seja transformado pela palavra e não se deixe dominar por esse mundo que a cada dia quer nos engolir, quer nos tragar. O diabo ele veio, está aí para isso, está como um leão, né, ao redor, procurando a quem ele possa tragar. Mas aquele que habita em nós, ele é maior do que aquele que está no mundo. Então fica todo mundo na paz, que Jesus abençoe a cada um.